Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Dizem que nasce uma mãe, nasce a culpa. Será? Será que isso precisa mesmo ser verdade? Ou é mais um dos clichês impostos nessa sociedade que nos faz, nós, mulheres, carregarmos o fardo social, da carga mental e mais responsabilidade do que os homens? Pois é, a gente vai discutir muito isso hoje. Um estudo mostrou que 51% das mães brasileiras de crianças de até 3 anos sentem culpa na maternidade. Esse é um dado da pesquisa Parentalidade Real, realizada pelo Instituto On The Go, encomendada pela Hughes. A pesquisa foi feita com 1.010 mães e pais de crianças de até 3 anos no Brasil e foi realizada em fevereiro de 2022. Entre as mães solo, esse índice foi ainda maior, de 65%. E 42% das entrevistadas disseram que se sentem julgadas como mães. Os pais também sentem culpa, viu? Para 41% deles, a culpa está presente, mas menos se sentem julgados pelos outros, 26%. As maiores preocupações são educação, saúde, segurança e alimentação. Bom, como vocês já sabem, quem acompanha a gente aqui, nessa temporada nós estamos respondendo perguntas das nossas ouvintes. E a Daniele perguntou como nós lidamos com a culpa. Para falar sobre esse tema, nós chamamos uma mãe livre de culpa. Pelo menos é o que ela aparece nas redes sociais, para quem acompanha. É a Bela Reis, que é jornalista, podcaster no Angu de Grilo e mãe do Martin, de 2 anos. Bela, bem-vinda ao nosso podcast. A gente super agradece você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, gente. Eu amo falar de maternidade, amo falar de todos esses assuntos. Então, vamos falar, né, Isabela? Vamos falar a verdade. Vamos lá, né? Vamos no diálogo. Ontem abriu uma live à toa, fez 1h30 de live. Uma hora e meia falando de quê? De maternidade ou de assuntos variados? De nada e de tudo ao mesmo tempo. É comunicadora, né? Total. Ô, Bela, eu fiquei super feliz de tu estar aqui. Primeiro que a Bela, a gente é amiga virtual. Amiga virtual. Pois é, né? Só virtual. Amiga virtual. A gente está estendendo demais esse virtual. Pois é, mas já vou pro Rio. Em setembro eu vou no Rio. A gente Opa! Tem um casamento, eu vou dar um jeito. Aí, a Bela, a gente já fez meus outros 2 podcasts. Eu falei, vamos fechar a trinca. Mas o que eu acho que tem tudo a ver chamar a Bela aqui, porque a Bela realmente é uma mãe que fala abertamente como que ela não quer entrar nesse mar da culpa. E eu acho muito legal, que foi um pouco disso que eu falei ali no começo do programa, que a gente fica falando esse nasce uma mãe, nasce a culpa, parece que a gente está reproduzindo um discurso pronto, assumindo para a gente um peso até maior. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Bela. Total, assim, essa é uma frase que para mim nunca fez sentido. Eu acho que em nenhum momento da maternidade até agora eu tenha me sentido culpada desse nível, né? Óbvio que a gente faz, grita, faz uma coisa que não devia, trata o filho de um jeito que não é legal, e aí você bate essa culpa, assim, pontual, mas que eu rapidamente espanto e falo, tá bom, resolvo, peço desculpa, converso, não faço diferente, mas esse peso, sabe? Essa mochila, assim, da culpa, que eu acho que é isso que você falou, né? Que traz um peso adicional, eu nunca senti. Ai, que inveja, meu Deus! Eu não consigo, na verdade, nem muito bem entender, assim. É um assunto que eu me interesso, que eu sempre fui aficionada por assuntos de maternidade. Eu sempre quis ser mãe, desde adolescente. Então, e foi mãe super nova também, né? Fui mãe nova, o Martim nasceu, eu tava quase fazendo 25, ainda tinha 24. Então, eu sempre tive contato com esse universo das mães, esses relatos de maternidade real, de puerpério. Então, eu tinha medo, assim, sabe, do que eu ia sentir, não em relação ao meu filho, mas comigo mesma, a partir do momento que eu me tornasse mãe. E eu nunca senti essa culpa, assim. E eu não consigo nem entender exatamente qual é a origem, né, para as mulheres que sentem essa culpa, e nem muito bem por que eu não sinto. Esse é um assunto que, para mim, é muito diferente, sabe? A origem tu sabe, né? A origem é a resposta para todos os nossos problemas, que é o patriarcado. Isso sim, mas por que Mas acho que a minha questão é assim,
o patriarcado também é integral para todas as mulheres. Por que Sim. umas sentem, né, essa culpa? Por que esse peso é recebido por algumas mulheres e para outras não, né? O que faz a gente repelir isso? Quais são esses marcos? Quais são essas diferenças que faz umas mulheres se apegarem a isso e outras não? Essa que eu acho que é Tu foi uma dúvida. criada com culpa em cima de você, Bela? Em que sentido? Em que sentido? Uma mãe, uma avó, alguém que vinha com essa ideia de, tipo, se sentia muito culpada? Tinha isso, essa referência, assim, em cima de ti? Porque eu tô buscando também agora essa... Cara, Me indaguei aí. Esse discurso da Nasce uma Mãe, Nasce uma Culpa, tu acha que a Flávia ou a tua avó também Cara, tinha ou eu também acho não que a tinha? minha mãe tinha, mas a minha mãe também era muito pressionada por essa responsabilidade comigo. E a minha mãe trabalhou muito, então ela foi muito mais ausente do que ela gostaria. Então eu acho que ela carregava uma culpa por essa ausência que ela topou, né, por questões profissionais. E eu acho que ela tentava compensar isso com presente, com outras coisas, sabe? Então, eu acho que a minha mãe carregava uma culpa, eu acho que menos das atitudes dela como mãe. Então, jamais achava que ela estava errada. Jamais. Então, essa coisa do tipo, ai, agi Ela até errado, tô baixou, culpada porque eu ela agi baixou até o errado. tom. Porque a Não, Bela isso não falou faz sobre isso parte. também. A Bela falou sobre isso recentemente no outro podcast dela, que é os conselhos que você pediu. Eu acho que é muito legal a gente estar falando sobre isso hoje com a Bela, porque ela postou hoje, comentou essa semana com os seguidores dela sobre também. Eu acho que isso tem uma dica, Camila, nessa pergunta. Que eu acho que ela resolveu a questão dela com a mãe dela, com a pressão e com a expectativa da mãe antes de ser mãe. Acho que isso ajuda um pouco nessa Isso questão da sim. Toda a culpa. diferença. Acho Para que mim, esse é sim. um marcador, assim, que eu acho que talvez a culpa venha de um lugar de você sentir que você deve muita satisfação, Tá sabe? devendo. É isso, é isso. E eu não Devendo me nas sinto expectativas. nem em relação à minha mãe, né, que foi uma pessoa que eu acho que me pressionou muito ao longo da vida, tanto que essa essa panela de pressão explodiu na minha adolescência. Então, eu estava até conversando com meu marido ainda agora sobre isso, que eu acho que foi muito importante eu ter rompido com a minha mãe, né, essa expectativa, né, da minha mãe sobre mim, muito antes de eu ter me tornado Muito mãe. antes. Muito antes. Sim. Então, eu já era um indivíduo antes de me tornar mãe. Eu não fui a filha que virou mãe, sabe? Olha, eu Não acho foi que uma tem uma. transição direta. E acho que isso é bem diferente. Pensando numa coisa que é um caminho que eu sei que a Bela traçou e eu também, e a gente eu me considero também uma mãe que não sente culpa. A gente faz terapia há muito tempo, gente, desde criança. Eu faço terapia desde os 7 anos. A Bela fez com 11, 12, tu foi fazer? Eu comecei com 15 e já tô com 27. Então são 12 Então anos assim, são sem 12 anos, não parar. foi aos 12. Sem Mas assim, parar. acho que quando Mas tu é começa por isso muito. eu faço a 13, né, gente? Mas não comecei novinha. Então, acho que quando começa novinha, quando tá Comecei com 28. formando algumas coisas. Aí a outra coisa que eu queria pontuar também na história da Bela, que eu acho muito legal, que foi o que ela falou no podcast, os conselhos que você pediu, que eu acho que isso tem muito a ver com por que eu não sinto culpa, que é eu peço desculpas. Eu faço coisas erradas de vez em quando com a Bia. Aí eu falo, mamãe errou aqui, tu tá certa, filha, me estressei. E, gente, vou errar, entendeu? Tá tudo bem. E eu acho que isso me ajuda também, porque eu sei que eu tenho uma mãe imperfeita, todo mundo é imperfeito, tá? Mas eu enxergo muito a imperfeição da minha mãe. E desde Apesar sempre? Desde sempre. Não sei se desde sempre, mas assim, desde que eu tenho uma memória, assim. Desde Então, que a gente faz terapia. desde que eu faço terapia com 7 anos de idade, eu fui fazer quando meus pais se separaram. Então, eu acho que isso me ajudou a ver que não são os eu. Tipo, quando a gente perguntou, eu quero saber da Ju e da Camila também, que eu acho que eu tô falando demais já hoje, mas enfim. É que é um assunto que eu continua. gosto muito. Eu fiquei pensando de uma culpa que eu senti pontual, mas recente, que foi uma reunião da Bia que eu esqueci. Bárbara, todos os episódios ela traz isso. Realmente ficou marcado. Não, eu esqueci, mas eu esqueci assim, completamente, Bela. Eu nem sabia, não tinha ideia. Eu deixei ela na escola, a pessoa que fica na portaria me perguntou, é a reunião da tua turma, da tua filha hoje? Eu falei, não, saí, fui trabalhar. Tipo assim, me perguntaram, entendeu? Eu não tinha ideia que era. Aí chegou de noite, a Bia
Ai, que chorou, demonstrou que tava tão bonitinho todos os pais na sala, só minha mãe que não tava. Também tinha outros pais e mães que não estavam, né? Mas na narrativa dela, só os Sim, pais dela que não claro. estavam. E aí eu fiquei culpada. E aí eu pensei duas coisas. Primeiro, eu falei, desculpa, filha, você tá certa, eu errei, eu esqueci. Aí depois eu pensei em todas as reuniões que meus pais não foram, sabe? E isso não fez eu achar que minha mãe ou meu pai foram péssimos pais, falharam comigo por causa disso. Só que, cara, faz parte de todas as outras vezes que eles estavam presentes em momentos tão importantes, ou então que repararam o erro, que foi o que eu fiz. Na reunião seguinte, fomos eu e o Marcos, os dois, só tinha uma criança com os dois pais, os primeiros a chegar Quase foi a avó, todos os avós, todo mundo. para compensar. Mas eu acho que, assim, é muito pontual para mim. E é isso, assim, não é uma culpa que eu carrego, como eu vejo, nasce uma mãe, Pois não tive eu culpa queria a perspectiva das mães que culpadas. sentem essa culpa. Das culpadas. Vai lá, Ju. Tá. Vai lá, que a minha é... Tá, vou lá então. Mas antes de falar de mim, eu só queria pontuar uma frase interessante aqui que eu li da psicóloga Ana Carolina de Oliveira Queiroz, que é especializada em parentalidade. Eu li essa frase dela numa matéria da Folha de São Paulo que falava daquela pesquisa, né, que a gente mencionou no início. E ela fala assim que a culpa é provocada principalmente por duas coisas: a idealização da maternidade e também por um fator social. O fator social, como a Bá já falou, né? Patriarcado, cobrança em cima das mulheres, e essa idealização da maternidade que ela fala, talvez isso é uma coisa que vocês duas, Bela e Bárbara, já tenham se livrado disso, né? A Bá, porque diz que, né, já percebeu desde pequena que a mãe é um ser imperfeito, como todos nós somos, né? Então, acho que talvez você não tinha essa idealização da maternidade. E a Bela também, por conseguir muito cedo se livrar da pressão, das expectativas da própria mãe. Então, talvez vocês sejam mulheres que não idealizaram a maternidade e por isso não sentem tanta culpa, né? Não sei, pode ser um caminho aí para entender. Uhum. Eu acho que eu não sou uma pessoa assim que também, uma mãe super culpada, não carrego também essa mochila pesada da culpa, mas eu sinto culpa, senti em alguns momentos também específicos. E várias vezes tenho plena consciência loucura da minha cabeça, assim. Por exemplo, eu me sentia culpada porque eu não conseguia amamentar exclusivo no peito. Eu tenho gêmeos. E eu me sentia culpada porque eu não conseguia amamentar os dois. Gente, Mas assim, eu tive que isso é aceitar que, na verdade, assim, isso assim, é 100% da minha cabeça, porque ninguém me cobrava disso. Pelo contrário, eu já falei isso em outro episódio, um episódio sobre amamentação, que na verdade eu não fui cobrada a amamentar, eu fui desencorajada Sim. por ter gêmeos. As pessoas já acham que você não vai conseguir, o médico já te Que é dá alta, impossível. já te dá alta da maternidade falando, ó, compra essa fórmula aqui, né? Tipo, ninguém fala, não, vai lá, se você quer, você vai conseguir. Então foi o contrário, eu que me cobrava, ninguém me cobrava. E aí eu me sentia mal porque eu não conseguia dar 100%. E assim, eu amamentei bastante no peito os dois e dava fórmula de vez em quando, mas assim, no fundo tinha aquela, puta, podia tentar mais, podia me esforçar mais, sabe? Mas assim, também depois passou, né? Não é uma coisa que eu fico remoendo. Hoje em dia eu falo, não, eu fiz o que eu pude, tá tudo bem. O momento deles começarem a ir para a escola, veio um pouquinho de culpa também. E aí eu acho muito louco, porque assim, meus filhos começaram para a escola com 2 anos. Eu parei de trabalhar, fiquei com eles 2 anos, aí chegou esse momento que eu falei, não, agora acho que é legal eles irem para a escola e eu ter um tempo maior para mim para poder voltar a trabalhar. E assim, não tô falando que isso é o certo, que as pessoas deviam fazer isso, mas assim, a mãe que bota o filho na escola com 4 meses, depois da licença maternidade para voltar a trabalhar, se sente culpada. A mãe que fica 2 anos com o filho em casa, que nem eu, se sente culpada. Então, assim, nunca vai estar bom para ninguém, né? Não, não tem. Não, Eu não é tô isso. dizendo que, não tô dizendo que eu fiz o certo, né? Que esse meu jeito é o certo. Não é, Mas mas assim, talvez se eu tivesse ficado 4 anos com eles em casa, eu ia me sentir culpada também na hora de pôr na escola, né? Parece que é uma coisa que acompanha a gente o tempo todo. Mas isso também passou rápido, assim. Não é que eu me senti culpada. Porque depois vê que maravilha que é a criança na escola, não, né? acho que no primeiro dia Come já na escola, passou. não precisa nem pensar comida. Nossa, olha só que silêncio, Gente. que delícia esse momento para mim, vou ver uma série. Exato. Foi Olha, eu algo acabei assim de passar por uma outra adaptação de escola e eu estava a ponto de ter um colapso. Nossa. De estar com Só criança já em tenho que casa me o preocupar dia com a alimentação inteiro. da criança quando entra na Ai, escola. nossa, já é muito. Desesperador. Glória a Deus. Tem Vamos lá, almoço, tem Camila janta, Marques tem Borovski. todas as refeições na escola. Eu quero ser a mamãe lanchinho. Só para fechar aqui, hoje em dia, esse da escola, assim, foi isso, Bah.
Eu comecei a me sentir culpada, tipo, ai, eu vou mandar eles pra escola e tal. No primeiro dia, eu saí de lá e falei, gente, o que eu faço com esse tempo livre que eu tenho agora? Eu vou fazer com essa tal liberdade. Olhando assim, ó, pro teto. Fiquei deitada Então, olhando assim, pro teto, tipo, também sei lá, passou- 2 horas. Passou muito rápido, assim. Agora, hoje em dia, o que eu sinto culpa mesmo? Quando eu perco a paciência e grito com eles e perco a cabeça, ou quando eu não tô dando 100% da atenção que eles merecem, assim. Não que eu tenha que dar 100% da minha atenção o tempo todo, não é isso, mas assim, tipo, quando a criança vem, quer te contar um negócio, quer que você faça um negócio com ela, e você não tá muito afim, você tá cansado, daí você tá ouvindo, mas não tá ouvindo, assim, eu me sinto culpada de não estar, assim, 100% no momento. Mas como a Bá falou, se eu grito, se eu perco a paciência, se eu faço alguma coisa errada, eu peço desculpas, não vejo problema nenhum. Eu acho que tem certas pessoas que seguem uma linha mais autoritária de educação que devem achar absurdo o pai pedir desculpa para o filho, porque na visão deles o pai tá sempre certo, né? A mãe tá sempre certa, mas não, acho que a gente super pode pedir desculpa quando erra também, né? Deve pedir, eu acho, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que só pessoas que cresceram com pais e mães, né, que não pediam desculpa, sabem a importância de pedir desculpa Sim, aos filhos. todo mundo erra, né? Assim, gente, isso foi uma coisa que por muitos e muitos anos, inclusive já na terapia, eu tinha esse ressentimento, sabe, da minha mãe. Cara, ela nunca me pediu desculpa. E aí teve uma hora que eu falei, é isso, a minha mãe não vai poder me oferecer. Nesta encarnação, isso também, talvez é isso ela não também. possa me entregar isso, seja mais, estou pedindo mais do que ela consegue. E acho que isso a terapia Então, ajuda a perceber, né? pô, Assim, o quando que você tem que muito. parar de esperar um certo comportamento daquela pessoa e lidar com isso você com você mesma, né? Porque não dá para você obrigar a pessoa a fazer aquilo. Porque ao mesmo tempo que quando tu vira mãe, tu te conecta com a tua mãe, tu também tem que te separar da tua mãe, né? Porque virar mãe te conecta muito direto com a tua mãe. Tu te lembra, tu te identifica, tu te coloca no lugar dela, mas ao Você mesmo tempo entende muitas coisas que ela fez, mas ao mesmo que na tempo tem época que você não separar. entendia. Essa é a maternidade que ela foi possível, que ela foi capaz, que ela quis, e essa é a minha. Então é um processinho ali também de ajustinho. Esse é um trabalho que eu tenho muito frequente, tá, gente? Porque eu acho que essa frase que a Ju trouxe agora há pouco, da idealização da maternidade, que vem junto com a idealização da minha mãe, agora há pouco, ela tá aqui, né? E aí eu falei, tô indo gravar hoje um episódio sobre culpa. Ela disse, posso lá gravar no teu lugar? Porque isso aí é é o que eu mais carrego. Chama ela aí, pode entrar. Resumo, pode entrar, dona Sônia. Ela é a pessoa que mais tem culpa que ela carrega na vida, e eu também concordo com a Bela. Minha mãe trabalhou muito na vida, e eu acho que ela tentava compensar as coisas, e ela tinha muita agressividade, acho que ela era muito... Minha mãe era separada, era quase mãe solo, então era uma vida muito pesada, e ela chegava em casa cansada, gritava, batia, então, tipo, ela é carregada de culpas, né? Mas eu lembro também de endeusar muito a minha mãe, sabe? Todo o caminho. Então, eu lembro para mim, ela não tinha defeitos, ela conseguia, mesmo com tudo isso, ela conseguia entregar tudo. E eu lembro dela dizer, é porque eu tive 2 filhas de parto normal, incrível, e eu amamentava que nem uma vaca, e era tudo lindo. E eu lembro que agora a gente falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa, pra mim nasceu antes, eu tava grávida já pensando, meu Deus, comi demais, agora comi todos os brigadeiros que estão dentro da geladeira, e agora essa creme, desculpa, meu filho, já estou aqui. Quando ele nasceu, eu tive diabetes gestacional, obviamente também por causa desses brigadeiros todos que eu comi dentro da geladeira. E aí eu não consegui fazer um parto vaginal, eu tive que fazer cesárea, e eu me senti muito culpada. Falei, meu Deus, por que eu não consegui? E aí eu já falei aqui outras vezes que aí eu tentei ser a mãe amamentadora do ano para tentar compensar aquilo ali tudo. Mas com o tempo, hoje, e aí trabalhando isso muito, muito, muito na terapia, eu comecei a colocar minha mãe, ainda mais quando eu fui virando mãe e conseguindo ter algumas conversas com ela, exatamente sobre isso. Putz, mãe, que foda, hein? Como é que tu conseguiu fazer isso? E aí ela começou a se abrir e virar uma mãe mais real, uma pessoa, e não aquele lugar endeusado que eu tinha colocado. E aí foi tanta coisa, nossa, quanto a gente já chorou junto, já se abraçou, meu Deus, mãe, que horror, como é que tu passou por isso? E aí eu tentei começar a quebrar esse padrão com o Vicente, né? Então, e aí essa parte desde pedir desculpa até me mostrar completamente falha, né? De falhar e pedir desculpa, mas também fazer umas cagadas aí, tipo, filho, a mamãe é assim, a mamãe não conseguiu entregar isso mesmo, porque eu não sei fazer, eu não sou perfeita. Às vezes eu choro, tu tem raiva, mamãe? Tenho muita raiva disso,
não gosto de fazer isso. Ah, mas você não gosta dessa pessoa? Não, é que às vezes eu não estou com vontade de fazer. E aí, agora que a Ju estava falando sobre estar entregue 100% no momento, hoje em dia eu estou mais tranquila com isso. Eu vou deixar algumas coisas para o meu conselho de mãe, mas tem algumas coisas que eu me... Tipo, agora eu não quero brincar. Ele, mas por que você não quer brincar? Eu falei, porque eu não estou com vontade. Até porque eu acho que isso também ensina limite para as crianças, ela entender que a E outra a nossa pessoa não tem que individualidade. estar no teu mesmo momento, sabe? Então, hoje em dia, quanto mais ele cresce, mais eu fico livre da culpa. Mas teve alguns dias atrás, eu vejo, eu tenho que cuidar para não entrar nesse caminho de tentar compensar a minha ausência, assim, e ir fazendo coisas. Esses tempos eu quase fiquei doente. E aí o Gabriel, meu marido, falou assim, ele, Camila, por que tu vai fazer isso agora? Eu falei, não sei, porque eu tenho que ir no parque, porque eu falei para ele, e aí o Gabriel, não, tu não vai, tu tá cansada, podre, desmaiando, aí vai ficar quieta. Filho, a mamãe não vai. Aí eu olhei pro Gabriel assim, tipo, o quê? Tu falou? Aí ele, por quê? Ele, tá cansado, não tá vendo? Ele, tá bom. E deu, foi jogar videogame. E tudo bem, né? Tava tudo bem. E eu fui dormir e foi tão libertador aquilo, gente. Mas estou em processo de, tá? Mas eu comigo tenho muita Porque eu culpa. acho que tem uma coisa da culpa, e muitas vezes, eu acho que a Bela falou, minha mãe nunca me pediu desculpas, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem uma direção, minha mãe me magoou naquele momento e tal. Mas muitas vezes nesse processo, como tu falou, Camila, é tu te culpando, né? É a gente enchendo aquela mochila de culpa. Mas a minha mãe também nunca me pediu desculpa, tá? Deixando isso claro que eu faço parte desse time. Cara, eu me lembro até hoje. Coisas, mas por outras não, sabe? Quando eu escutei esse episódio da Bela, eu fiquei até pensando que a minha mãe teve coisas bem sérias que eu pedi. Tu tem que me pedir desculpa. Ela, eu não vou pedir desculpa, eu fiz o que eu podia. Então tá bom. Então não vai pedir Tá desculpa. bom, mas então tá, tchau. Mas eu me lembro, cara, até hoje, a primeira vez que eu pedi desculpa pro Martin e como eu fiquei sufocada de culpa até a hora que eu pedi desculpa. Porque ele tinha, acho que 3 meses, eu naquela privação de sono absoluta, e ele chorando, e eu sem conseguir dormir. Aí eu gritei com ele, tipo assim, com um bebê, né, de 3 meses. Você tá completamente descontrolada. Sim. Aí eu gritei com ele, e depois eu fiquei me sentindo tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Aí eu lembro que eu acordei, a gente levantou de manhã e eu mal, aí completamente culpada. E aí teve uma hora que eu virei e pedi desculpa para um bebê de 3 meses, que muita gente vai achar ridículo. Não acho, Bela, eu pedi para de 2. Não, porque assim, não interessa se a criança tá entendendo ou não. É o um processo de mãe, né? E aí eu me lembro, tipo assim, como foi... Cara, como foi muito difícil, porque óbvio que eu sou uma pessoa que não sabe pedir desculpa, né? Não tá no meu repertório, eu não aprendi a pedir desculpa verdadeiramente, né? Assim, então, para mim foi um marco de um momento em que eu realmente pedi desculpa do fundo do meu coração. E aquilo ali acabou com a minha culpa. E outro dia mesmo também, eu peguei ele de madrugada, ele estava querendo mamar, eu tirei ele assim de mim. Aí ele chorou, eu falei, filho... Aí quando ele parou de chorar, eu falei, filho, desculpa, eu não deveria ter tratado você assim. E é impressionante, porque, tipo assim, eu sinto essa culpa sufocante, e aí no momento em que eu peço desculpa, e hoje em dia ele já fala, e ele fala, tudo bem, mamãe, eu te desculpo, né? Eu te desculpo. Não. Acabou. E toda vez que eu faço isso, eu acho que eu não permito que essa mochila da culpa vá se enchendo, né? Porque eu acho que quando você não zera isso, você só vai acumulando, uma culpa atrás da outra. Mas teve aquela vez que eu fiz uma coisa que também não foi legal. Então, você vai acumulando aquele monte de situação. E eu também sinto que eu estou escrevendo uma história diferente, né? Que foi isso que eu falei nesse episódio do Conselhos. Eu sei que eu vou traumatizar meu filho, mas eu quero criar traumas novos. Eu não quero. Eu também acho, o que eu sempre falo, novos erros. Eu estava falando isso com a Marina Santelena, minha meta é novos erros. Repetir os que já foram. Por outras coisas. Eu não quero quebrar o padrão você nunca me pediu isso. Quebrar o padrão. Tu pediu desculpa para o Vicente quando ele tinha 2 meses, Camila? Eu pedi, mas aqui acho que foi pior do que o da Bela, porque foi assim também, nesse ímpeto porpério aí de... Falei, chega! Eu gritei. E aí, o que acontece? Ele dormiu. Ele fechou o olho e dormiu. Aí parou de chorar. Aí eu, meu Deus, ele dormiu ao invés de chorar mais e brigar comigo, né? Porque era tipo isso. E aí eu tive que esperar ele acordar. E ele demorou tipo
horas para acordar, porque o Vicente tinha umas sonecas, e aí eu fiquei assim, ó, do lado dele o tempo todo, só esperando a criança acordar. Quando ele acordou, desculpa, mamãe, desculpa, vem cá. Tipo, completamente E é muito fora de doido, né? mim. Porque quando a gente reage assim, as crianças não são necessariamente reativas, né? Elas se apequenam, então elas têm a reação que a gente queria que elas tivessem o tempo todo. Então, é muito fácil para pais e mães autoritários ficarem muito confortáveis nesse lugar. Então, eu grito, meu filho me obedece, tá tudo certo. Uhum. E pais e mães que não querem ser assim, se sentirem as piores pessoas do mundo. Você fala, mas eu não Sim. quero que você, sabe? Eu quero que você me confronte, eu não quero que você Porque tem seja uma só história na construção. obediente. Porque tem uma história na construção, porque a gente faz isso muito com criança, a gente, digo, sociedade, né? Criança briga com a outra criança no parquinho, vai lá, pede desculpa para amiguinho, pede desculpa. Uma desculpa meio obrigatória, a criança nem entendeu o que está acontecendo direito, mas ela fala lá, desculpa, humilhadinha, desculpa, e sai, daqui a 10 minutos faz a mesma coisa de novo, porque não entendeu o porquê daquilo tudo. E aí, o que eu faço com a Bia também, eu e ela, às vezes a gente, ela tem 4 anos, tá? Vai fazer 5 semana que vem. Às vezes eu falo, filha, desculpa, mãe, isso aqui é porque eu fiz isso aqui. Aí ela fica, às vezes ela desculpa. Esses dias eu falei, filha, ó, a mamãe tá irritada hoje. Eu não tô com paciência, eu não vou conseguir brincar contigo. Se tu ficar chateada comigo porque eu não vou brincar, beleza também. Daqui a pouco a gente conversa e faz as pazes. Não precisa ser automático. Aí eu falei, Isso vai é lá. ótimo, né? Brinca Isso te com teu humaniza, pai. né? Claro. Quer desenhar, quer ver TV, mas eu não vou. Hoje eu não vou. Assim, não é só um desculpa. Ai, desculpa, aquele desculpa passou. Sabe assim? Porque às vezes a gente acha que pediu desculpa, passou, bola para frente. Não, às vezes tem um tempinho para os dois, para todo mundo se assentar naquela situação. Não, e é né? bom fazer isso porque você já acalma a situação antes que ela piore, né? Antes que você se irritasse e gritasse, você pediu um espaço. É ótimo isso. E aí, né? assim, eu vou e falo, ó, filha, não vai rolar. E esses dias ela até falou, o drama da geminiana. Você não quer mais ser minha mãe? Não, filha. Não foi nada disso que eu falei, filha. Vamos conversar de novo para você entender o que eu tô falando. Aí eu falei de novo, ela, tá bom, entendi. Daqui a pouco eu volto e você volta a ser minha mãe. Eu falei, não, filha, eu vou ser sua mãe, mesmo aqui no quarto, deitada, ouvindo. Só quero ficar sozinha um pouco, né? Aí ela, sabe quando às vezes não quer ficar com a mamãe, ou com o papai, ou quer ficar com teus amigos, ou quer fazer outra coisa? Ela, entendi. Daí ela entendeu. Falou a língua da assim, Bia. porque eu acho que a gente fica preso às vezes, e na maternidade isso é um prato cheio, né? Preso nos clichês e nas fórmulas meio prontas, assim, né? Então, tem que pedir desculpa. Não, eu acho que às vezes tu tem que dar mesmo uma trabalhadinha naquele conceito ali, porque quem está também do outro lado é uma criança muito pequena para entender algumas coisas. Imagina, se a gente está aqui falando que a gente demorou 20, 30, 40, às vezes, anos para entender, imagina as crianças de 2, 3, 4, 5, né? É verdade. Para todo mundo. Gatos, como diria Thiago Teodoro. Mas teve um momento que eu senti um pouco mais de culpa para mim, que foi a pandemia, no meio da pandemia. Assim. Mas aí eu entendi também, sabe? Eu entendi que era tipo uma culpa de viver naquele momento horroroso que a gente estava vivendo. Mas não era culpa, é pena de todos nós, né, na verdade. Mas eu deixei me levar. Aí por isso que eu acho que eu não gosto da coisa do nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque como eu nunca tive culpa, aí chegou a pandemia eu falei, então é isso, é culpa que eu tô sentindo. E na verdade não era depressão, tristeza, pânico. Isso. Era tipo viver uma pandemia. Tanto Nossa, eu acho que o meu pior momento, assim, como mãe, foi dos 8 meses a 1 ano do Martin, que foi o momento que ele começou a engatinhar, subir em tudo, né? Ficar meio que em pezinho e tal, mas começou a ter essa mobilidade. Que não tinha, né? Porque um bebê é isso, você bota ele do teu lado e ele fica. Ele fica lá, né? Ele fica lá. Quando ele começou a engatinhar, do não, né? que você tinha que ficar eu tinha que ficar muito mais alerta. E com esse negócio de introdução alimentar, e eu sozinha com ele em casa, trabalhando em casa, sozinha com ele em casa, fazendo as comidas dele, cuidando da casa. Gente, eu comecei a enlouquecer. E aí eu comecei a ficar extremamente agressiva, né, reativa com ele, brigar, gritar, ficar muito irritada. E aquilo foi escalando, que eu falei, cara, eu preciso colocar ele numa creche. Eu não tenho a menor possibilidade mais de conseguir ficar desse jeito, assim. Para mim, não dá mais. E aí, por isso que eu acho que tinha tanta certeza que
que eu precisava daquilo pelo bem da nossa relação, porque eu vi que eu estava sendo uma mãe muito pior do que eu já tinha sido, do que eu gostaria de ser, que a decisão por colocar ele na escola foi muito segura, assim, eu tinha certeza absoluta. E as pessoas, é muito engraçado, né, que as pessoas ficavam para mim, ai, mas fica calma, que vai ser bom para ele, também vai ser bom para você, ele vai ficar bem. Eu falo, gente, eu não tô nem um pouco nervosa, eu tô botando ele na escola por mim, não é por ele, é por mim, porque eu não aguento mais, para mim deu, assim. E eu acho que esse foi um momento que, olhando assim para trás, eu acho que em vários momentos eu me vi culpada, porque eu sabia que eu não estava agindo corretamente com ele, mas eu estava numa situação que eu não tinha muito para onde fugir, e foi um processo de amadurecimento ali dessa decisão, né, de colocar ele na escola, que foi um divisor de águas, assim, eu falo que foi meu bote salva-vidas, assim, o Martin para a escola foi... Cara, mudou completamente a minha vida inteira. Eu tenho uma cunhada, um beijo, Elisa, que é uma super mãe, ela é psicóloga, estuda infância, terapia de casal, escreveu um livro sobre se tornando pai e mãe. E eu acho que ela também tinha essa coisa de querer ser uma coisa meio como a Camila, de um perfeccionismo e tal. E o Pedro ficou em casa até os 2 anos. E aí, quando eles foram para a escola, e aí depois ela teve a Laura, então, tipo, aí veio a pandemia, então eu tava com as 2 crianças em casa. E aí, depois, agora os 2 estão na escola, período semi-integral, assim, aí ela fala, nossa, gente, hoje em dia ela falou, ela veio para mim, cunhada, se eu pudesse, eu deixava até 1 horinha mais ainda, porque ainda tem que sair correndo de algum lugar para buscar. E a criança se diverte, a criança está feliz, sabe? Eu acho que é um período de qualidade, está socializando, né? Porque eu acho que eu reconheço muito as minhas limitações. Então, essa coisa do rolê da introdução alimentar, a Camila é rainha. A Camila congelava as coisas nos potinhos. Cara, foi o negócio o pior. Foi o pior momento da minha vida. O meu puerpério foi... O meu não foi pior, porque eu nem tentei. Umas férias no paraíso, perto do que foi para mim a introdução alimentar. Foi uma coisa tenebrosa. Eu nem tentei chegar nesse lugar, entendeu? Para saber que foi pior. Eu já sabia que não ia rolar. Já sabia, porque eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que janto um ovo mexido, entendeu? Eu não sei, Aí tinha que fazer frutinha, cara, papinha, não sei o quê. Eu falei, gente, isso vai ser na escola, que ótimo. Muito ruim. Beleza. Foi uma coisa... Eu consegui. Eu mantive a minha decisão, mas assim, hoje em dia, olhando, eu penso como foi um período horroroso para mim mesmo, assim, porque eu não comia, né? Eu passava o dia inteiro em função da comida da criança, de limpar, de fazer a comida, de limpar a comida, de limpar a sujeira. Então, assim, foi um período muito, 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 muito estressante. Aqui a Bia comia o que a gente comia em casa. Hoje em dia eu faria tudo diferente. Eu compraria absolutamente tudo, eu não faria absolutamente nada, e seria maravilhoso. Ô, Bela, e aí você pôs ele na creche, você falou que o período mais difícil foi de 8 meses a 1 ano, é isso? 1 ano. E aí foi com 1 ano que você pôs ele na creche ou um pouquinho antes? Foi 1 ano. Ele fez 1 ano dia 28 de dezembro e começou a adaptação de, acho que 17 de janeiro. Como ele voltou a colônia de férias da escola, ele já começou. É que eu acho que talvez as pessoas falassem isso para você, fica calma, porque muitas mães sofrem, né, com esse momento de colocar na escola, né? Mas que bom que você estava resolvida na sua cabeça, você sabia por que você estava fazendo isso e que era algo necessário para a saúde da família, né? E eu acho que às vezes essa culpa vem muito de uma insegurança, né? De tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu vejo muitas mulheres relatando isso, assim. Eu não sei se eu tô fazendo a melhor escolha. Eu não sei se eu tô tomando as melhores decisões. Porque tem muito sobre bancar isso foi uma coisa que eu sei lá, eu não sei se é porque eu era aficionada com maternidade, mas eu sempre tive certeza do que eu queria fazer, entendeu? Das minhas decisões. Então, nossa, que bom. Eu quero fazer isso, eu quero desse jeito. E foi muito engraçado, porque minha mãe, quando o Martins começou uns 5 meses, 6 meses, a minha mãe começou, você não vai começar a ver creche para ele, não? Aí eu, não. Assim, para mim era impensável naquele momento, ainda mais eu trabalhando em casa. E ela deu umas 3 insistidas, assim, e eu,
não, mãe, eu não vou botar ele na creche agora. Não quero, não preciso, não tem necessidade. E aí, quando a gente começou a ver creche para ele, eu e meu marido, quando ele tinha 1 ano, teve um momento que o Rafael falou assim: eu sei que é importante ele ir para a creche, mas, poxa, ele fica tão bem em casa com você. Aí eu falei, você nunca mais repita isso. Não, e no Eu não caso da quero Bela, nunca parênteses, mais a Bela ouvir trabalha em isso. casa e o E o Rafael é Rafael faz médico. Ele plantão, fica residência. 80 horas fora por semana. Meu Deus, não, a Aí, creche é necessária. cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, você nunca mais fala isso. Você não tem direito de colocar esse peso em cima Não de tá mim, aí, entendeu? não tá no meu. Tem a Eu acho menor que possibilidade. para mim, a época da escola, gente, foi mais um momento meio de culpa mesmo, porque eu tava querendo me libertar, porque eu tava querendo sair. O Vicente tinha 9 meses, né, quando eu coloquei ele na escolinha. Só que eu acho também que a personalidade dele, isso a gente já falou algumas vezes aqui, o Vicente é um menino muito. Era muito mais, agora ele tá mais solto, mas ele era muito introspectivo. Ele demorou muito, muito, muito para adaptar na escola. Ele foi demorar mais de 1 ano, assim, para gostar da escola de verdade. Então, ele sofria muito, cara. Para largar ele na escola, ele chorava todos os dias pra ficar, e depois chorava me olhando quando ele me via, tipo, obrigado por ter vindo me resgatar. E eu tinha demorado muito tempo para escolher uma escola, porque foi uma coisa super. E eu levei porque eu acreditava, eu gostava do ambiente, gostava dos professores, gostava tudo, mas ele claramente gostava muito de estar em casa. Hoje em dia, ele ama, ele fala, tá na hora de ir pra escola, tá na hora de ir pra escola. Hoje em dia, ele tá muito nesse momento, sabe, curtindo. Mas para mim doeu muito, porque ele não queria, demorou muito, gente, foi Os meus demoraram muito pesado. também. Aí fica mais difícil você não se sentir culpado, né? Você fala, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Quando a criança vai mais fácil, acho que é mais tranquilo, né? Quando a Bia entrou com 8 meses, também com 8 meses, ela nem olhou para trás. Uhum. Aí depois, quando parou na pandemia, aí quando ela voltou daí com 2 anos, aí teve uns 3 dias Ela de já era adaptação. outra criança também, né? Já tinha até esquecido, né? Mas aí teve uns 2, 3 dias de adaptação. Mas assim, gente, ficava assim, ai, tadinha, vai chorar, beijo, tchau, filha e tal. Eu não, porque assim, gente, a escola, gente, precisa da escola, Uhum. sabe? Eu acho que tem umas culpas que a gente não precisa nem achar lugar para elas, porque eu acho que se a gente racionaliza algumas questões, fica muito mais simples a gente não ficar culpado, sabe? Assim, vai para a escola, é natural da humanidade. Uhum. Não é aquilo, aí todo E mundo para que às vezes. mim, eu lembro muito da decisão de quantas horas ele ficaria, que eu não queria só o horário suficiente para eu trabalhar. Eu queria Uhum. horário suficiente para eu comer com calma, para eu ficar sentada fazendo nada, né, se eu quisesse. Então tinha também um lugar que obviamente era do meu trabalho. Trabalhar com uma criança em casa é infernal, é insalubre, não tem a menor possibilidade, né, disso dar certo. Mas eu também queria um momento que fosse meu, assim. E eu acho que tem muita. Como é que você faz para. Ontem me perguntaram isso, né? Para conseguir tempo para você, casada e tendo marido e tal. Eu falo, né? Eu acho que a gente não pode ter culpa de dar os nossos limites do nosso espaço. Isso é muito comum, Nossa, né? Porque a foi o gente que é eu falei pra podado o Bia. tempo todo. Foi o que eu falei pra Né? Bia. As Mamãe vai ficar crianças aqui que no foram quarto agora. podadas, as adolescentes que foram podadas, as namoradas que foram podadas, viram as mães que se podam, né? A gente se autocensura. Eu não posso pensar em querer um tempo para mim. Como Porque assim eu eu vou escolhi ser mãe, pensar em querer um né? Eu espaço meu, escolhi ter um né? filho. Como é que eu vou. Agora ele me quer e eu não vou suprir isso? Não, gente, faz parte. Agora, uma coisa que eu queria falar também, que está na pesquisa lá no começo, é sobre os homens, né? A culpa paterna. Gente, eu queria ser pai. Nunca vi, Eu nunca queria vi, ser pai. nunca vi culpa paterna, juro. E até que o índice é alto, né? 41%. Eu achei que seria o meu menor. marido, Cata o isso. Marcos, Gente, ele é um fala cara que ele sério. tem, assim, às vezes uma coisa, ele carrega um pouquinho, assim. Eu vejo que ele tem uma coisa, acho que até da personalidade dele, Camila, sabe? Tu não acha? Tu conhece? Acho sim. Ele é um capricorniano, Bela, tu sabe como é o tipo. Então ele tem uma coisa assim, da dor do mundo, né? Então ele fala, nossa, olha ela. E às vezes eu falo para ele assim, gente, mas tudo bem, é da vida, é da criança, sabe? Ai, caiu. Aí agora também eu acho que o tempo vai nos ajudando a
a ver que faz parte do jogo, né? Que faz parte do jogo cair, crescer, errar, falhar e tal. Mas eu vejo que o Marcos carrega um pouco. Eu sou mais a que falo para ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que o que eu Rafael acho- carrega essa culpa porque ele trabalha muito tempo fora, então ele tem uma culpa, já teve uma culpa dessa ausência, né? De perder momentos importantes, perder as primeiras vezes de muita coisa do Martin, por não estar em casa, por estar trabalhando. Mas eu acho que essa é uma coisa que difere muito os homens das mulheres. Eu acho que não é necessariamente o sentir a culpa, mas o que a gente faz com ela. É isso. Porque, é isso que eu assim, ia falar agora. não foi a gente é culpada, fica culpada de, ai, como é que eu vou querer tempo para mim se eu sou mãe? Corta o tempo para mim, você é só mãe. Ai, como é que eu trabalho tanto? Corta o trabalho para dar mais atenção para o filho. Os homens não passam a trabalhar menos. Não. Ai, tô muito culpado que eu trabalho muito. Foda-se, vou continuar trabalhando. Porque isso é vou importante pra priorizar mim. as minhas coisas, exatamente. Entendeu? Então, assim, o que a culpa provoca nas mulheres, né, como consequência dessas decisões e tal, e nos homens é completamente diferente. Então, eu tenho certeza que, né, esse padrão de pais, os pais de antigamente, que, nossa, eram ausentes da família, né, que trabalhavam demais, que sustentavam a família. Eu tenho certeza que esses caras se sentem culpados, mas também em nenhum momento reconstruíram, tentaram estar mais presentes, tentaram mudar essa história, sabe? Então, o que a culpa faz com os homens não é nada, não mobiliza. A culpa não mobiliza os homens. E é isso que eu sinto muita inveja, porque eles não têm nem a culpa própria e nem a pressão social. A pressão social então, é zero. assim, é bom demais, gente. Talvez alguns você pode tenham fazer o que você a quiser. cobrança interna, né? Não a social. Isso, que eu acho que é o que o Marcos tem. Isso. Ele tem uma cobrança interna, mas também Isso acho que é isso. sim, Eu acho que Mas muitos vai fazer o homens quê com têm isso? isso, né? Vai fazer o que com isso? É uma bela distância. Vai Não, fazer o hoje, quê? essa parte, o Gabriel, pelo menos, é o cara que ele se sente um pouquinho mal e vai lá e pede a desculpa. Essa é a parte dele, e ele tá de boa com isso. Ó, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair. Putz, não vou conseguir buscar. Não consigo na reunião. Vida que segue. É uma... Ele vai se priorizando, colocando as coisas e depois qualquer coisa pede uma desculpa, entendeu? Não sofre. Eu não vejo sofrimento de culpa. Não, e não é aberto a negociação, né? É tipo, Não é. amanhã eu tenho que trabalhar. Ponto, acabou. Não tem. Tem, né? A Andressa Reis faz Cara. muito isso, que eu acho muito bom os vídeos que a Andressa Reis faz. Eu amo o gente. conteúdo dela, ela é demais. Não, né? gente, é muito incríveis. maravilhoso. E aí ela fala assim, amor, sexta-feira de manhã eu tenho médico, mas aí eu já combinei com não sei quem que vai ficar com as crianças até tal hora, e já tem o almoço pronto, e a mochila tá pronta, e faz um esquema completo. E aí o cara fala assim, tô saindo pro futebol. Cara, Partiu. era exatamente... Gente, juro pra por Deus, mim é um eu já quadro. tive exatamente essa Esse diálogo. treta interna com o Rafael, porque a homem a cada 15 dias tem que cortar o cabelo, passa 1h30 cortando o cabelo, eu não entendo o que esses homens fazem tanto tempo na barbearia, eu falo com isso, cara, não é possível. Não é possível que você fique 1h30 para fazer um pé de cabelo e fazer uma barba. Mas, enfim, aí a cada dia, 15 dias, o Rafael passava 2 horas. Eu e a Ju, a gente não passa por isso, porque os nossos maridos não têm cabelo. Eles né, não têm Ju? essa desculpa, tem que arrumar outra, né? Agradeço. E aí, o Rafael comunicava isso para mim com... não, porque amanhã eu vou cortar o cabelo, não sei o quê. E eu falava, cara, quem decidiu que amanhã você vai cortar o cabelo? Por que isso não foi deliberado em família? Que amanhã você vai cortar o cabelo? Você tem que ver se você pode fazer isso nesse horário. Né? Porque é um evento de 1h30. E geralmente é num sabadão, eu estou né? disposta que você fique 2 horas cortando o cabelo amanhã, entendeu? E não é deliberado, não passa pelo aviso. conselho familiar, é só uma comunicação. Mas... Eu vou cortar o cabelo. Enquanto caraca, maluco, as coisas que é tipo assim, eu ficava pensando, não, porque aí eu tenho que deixar a mochila, eu tenho que deixar dito como é que a criança carga come, mental, né, Bel? eu tenho que não sei o quê. Cara, isso era enlouquecedor. Enlouquecedor. Eu me lembro quando eu fui cortar meu cabelo a primeira vez depois que o Martin nasceu, foi uma operação de guerra, assim. Eles foram comigo, ficaram lá embaixo, que não sei o que.
foi uma mobilização tão grande. E eu me sentia dando explicação todas as vezes. Não, porque eu quero, preciso muito, Porque eu e eu tenho um filho preciso muito pequeno, mas fazer assim, o meu isso. cabelo, a gente fica assim, não, porque eu tenho um filho. Cara, era insuportável. Eu ficava me justificando para o Rafael o tempo todo. Não, amor, eu quero ir lá, porque aí eu marquei esse horário, porque aí você, não sei o que lá, não fica ruim para você. E o cara virava para mim e falava, calma, eu vou cortar o cabelo. Cara, aquilo me dava um ódio. Mas um ódio. Que aí depois eu Mas- passei a comunicar também. Agora eu Não, falo, eu ó, sou dia assim, tal eu eu também marquei com só as minhas comunico. amigas e eu não quero levar o não, eu Martin. resolvi do outro Forte lado. abraço. Eu resolvi na outra ponta também nos atritos. A gente tem agenda, cara, é batendo agenda semana a semana. Tal dia sou eu, tal dia tu pode fazer, tarará, tarará. A gente fica batendo agenda, sempre tem que. E aí A também é gente isso. também. E aí, assim, no dia que eu vou sair, eu bato a porta e saio. Né? Assim, aí isso sim. Isso Agora eu aí, sou assim, tipo, eu não quero mais saber. E agora eu acho que eu fico mais tranquila, porque. Ai, gente, olha, realmente, esse homem é muito bom. Cara, porque assim, tem um chip chamado patriarcado, né? Que a gente antecipa. A gente olha para a criança se mexendo e a gente sabe que aquela criança vai dar com a cabeça na mesa. Ponto. Não tem esse negócio de eu não vi. A gente sabe. A gente olha a criança e fala: acho que já está na hora de comer, acho que já a gente está na coloca hora a de mão trocar a fica, fralda. fica brincando com a mão com a mão na ponta da mesa com a criança, assim, ó. Eu Exatamente. tenho esse Então, assim, tique, tem sabe? uma coisa que antes do Martin começar a falar, e ele ficava com o Rafael, saía com o Rafael, e que ele ainda mamava, não sei o quê, o Rafael demorou para entender que, tipo, eu não estou, então ele tem que dar a comida, né, para a criança. Porque a criança não vai pedir, ainda é um bebê, ainda não sabe pedir. Mas você tem que oferecer, você tem que dar. Eu não estou ali, meu peito não está ali, ele não está mamando. E aí eles saíam juntos e eu ficava super preocupada de ele comer. Sabe assim, tem que lembrar de trocar a fralda, tem que lembrar de que você tem que dar comida, não sei o quê. Agora que o Martin já fala, que eu falo, bom, se o Rafael não oferecer, a libertador, né, criança vai Bela? virar e vai falar, eu quero comer uma banana. Eu, papai, eu estou com fome. Então, assim, eu já, sabe, relaxo, vou embora, não quero saber se comeu, se não comeu, se dormiu, se não dormiu. Agora também, assim, vocês se viram, vocês dois, eu não quero mais saber. É isso. Não, e vai ficando mais fácil, porque quanto maiores as Vai. crianças ficam, elas Nossa, vão ganhando muito. autonomia também. É Aí isso. fica mais E fácil para vai todo fazendo mundo, tudo. né? É muito mais É fácil ótimo. Eu deixar. falo só aviso também, ó. Tô indo treinar todo dia de manhã, 7 da manhã. Vicente acordou, ó. Faz teu leite, pega tua banana lá e vida que segue. Beijo, tchau, fui. E vai ficando cada vez mais fácil, né? Sim. Realmente. E eu acho que enquanto a gente não se retira, não melhora. É Eu me isso. lembro muito disso, assim, que eu. Cara, se o Rafael estivesse aqui, ele ia me detonar, que por anos, sei lá, por 1 ano e meio, eu ficava olhando ele botar a fralda e eu ficava, não tá botando direito. Tem que puxar mais, não sei o que, tem que. E ele falava, cara, tu quer fazer então? Eu, não, mas eu estou te falando como você tem que fazer. E aí eu comecei a virar de costas. Ele tava trocando a fralda e eu virava, eu falava, cara, eu não vou ver. E aí eu falava, amor, hoje você bota ele pra escola, mas eu ia lá. Fez a mochila? Fez. Aí eu ia lá conferir. Tava faltando tal coisa. Tava faltando tal coisa. Aí, assim, não, é um autocontrole absurdo. Mas aí não quero saber. Vai mandar a mochila, não vai mandar sem fralda, vai mandar sem casaco, vai mandar sem outra calça, vai ficar sem. E vai ter que dar um jeito se a escola ligar. Tu vai pegar. Não quero saber mais, Vai entendeu? pegar. E assim, é impressionante porque a gente fica achando que, meu Deus, que absurdo, estava faltando um negócio, e assim, não muda nada também, né? Se for um negócio faltando, não faz a menor diferença. Então, Não assim, a muda menor nada, você se diferença. estressa Alguém tanto. dá um jeito, né? Se faltar E uma a gente fralda, se eles vão pegar outra coloca num fralda lá. patamar de Pega a camiseta de excelência, outra criança, sujou, volta com uma camiseta né? X, Tipo tá assim, tudo meu Deus, bem. e a gente fica num patamar assim que também é muito ruim pra É o gente, né? perfeccionismo, né? Que eu acho que é Que é isso uma que gera também cobrança muita cobrança e absurda. culpa. Ô, gente, a gente perguntou lá no nosso Instagram para as nossas ouvintes Legal. os motivos pelos quais elas sentem culpa, né? Eu pedi para as mulheres compartilharem aí a culpa delas. Aí eu queria ler para vocês, para a gente se identificar ou não e dar um abraço nelas. Boa. Posso ler aqui para vocês? Claro. Vamos. Ó, a Mariane falou que sente culpa de escolher entre trabalhar fora ou ficar com o filho em tempo integral. Acho que isso também é algo que deve acontecer com muitas mulheres, né? A Débora respondeu que ela tenta não ficar se culpando, porque ela sabe que isso é muito nocivo,
mas às vezes ela se culpa por decisões que ela toma e traz algum tipo de sofrimento para o filho. Ela disse, ele é autista e às vezes as intervenções geram estresse, isso me dói muito. Débora, eu queria dar um abraço em você e falar que, assim, você não deve sentir culpa por algo que é necessário para o seu filho, né? Eu sei que deve ser muito Exato. difícil, mas, assim, se ele precisa dessa intervenção, tenta se liberar dessa culpa, porque você sabe que no fundo é algo que é bom para ele, né? Que ele É melhor tem, para ele, para uma tem criança alguma, tem atípico, necessidade primeiro. disso, né? A Uma Ana criança Paula. típica é até mais difícil, assim, mas eu passei por isso É. recentemente para tirar sangue da Bia, ela começou a chorar, chorou, eu falei, ó, filha, eu e o Marcos, a gente explicou tudo, só que já vai chegar uma hora que vai ter uma agulha que vai te picar É. e vai tirar o sangue, sabe, assim, depois Não tem jeito, acolhe, né? mas assim, não dá para tu ficar para sempre, porque também tem esse outro lado, né, do extremo do esperar até a criança nunca vai estar pronta para algumas coisas que vão ser invasivas minimamente. Se tem uma justificativa, se é pela saúde dela, se é uma coisa necessária, tem que fazer, não adianta, né? Eu acho que não dá para A criança também. tem pavor de vacina, mas tem que dar, não tem jeito. É isso. Eu sempre falo a verdade. Outro dia a gente foi dar vacina no Martin, aí o meu padrasto falou, não vai doer nada. Eu falei, não, vai doer. Vai doer. Também não dá para Mas mentir, é né? importante para a sua saúde, vai doer. É. É importante para a sua saúde. Se você quiser chorar, você pode chorar. A mamãe vai estar do seu lado, com você no colo. Vai ser rápido, mas é muito importante para a sua saúde. Então, assim, não tem E jeito. na hora tem que segurar a criança, gente. É Claro que é isso. um ambiente que dá aquele sustinho. Aí, às vezes, tá esperando na fila do postinho, tem uma criança que tá chorando já lá dentro. Então, a criança vai... É aquela situação de terrorismo, assim, que, não vai doer. E por que aquela criança tá chorando, né? Então, assim, não dá pra Mas mentir, é muito ruim. Nessa mudança da escola que a gente fez, porque a escola anterior dele fechou, e eu sofri, a gente ficou um mês para contar, entre descobrir e contar para ele que a escola ia fechar para fazer essa transição. E eu sofri, mas eu sofria tanto, e eu chorava, eu falava, mas eu não quero que ele fique triste. Eu estava morrendo de medo dele ficar triste. E a tristeza dele, e ele dividia essa tristeza comigo, e aquilo ia me dilacerar, assim. E eu sofri, mas eu falava, meu Deus, eu não quero ver meu filho triste. Eu nunca tinha me deparado com essa sensação, assim, desse pavor de ver meu filho triste, mas nesse caso não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E aí ele lidou super bem. Depois, em vários outros momentos, ele demonstrou essa tristeza, essa saudade, essa vontade de voltar para a escola anterior e tal, e eu fico sofrida, mas assim, foi muito melhor do que eu imaginava. Mas essa sensação de que você não pode blindar seu filho de ficar triste, cara, é uma das coisas... É difícil, É né? uma das coisas que mais me muito. fizeram sentir assim, né? Você se sente incapaz, assim. Como é a palavra? Eu esqueci. Ai, meu culpa. Deus. A palavra Isso é culpa. Para achar isso é culpa. É muito difícil, gente. Nossa, Duto, eu olha... esqueci de falar disso, mas eu também tenho muita dificuldade em lidar com isso, assim, de tentar blindar e não conseguir, assim. Por exemplo, que, às vezes as crianças, elas se adaptam rápido, mas às vezes elas têm dificuldade de lidar com algumas mudanças. Por exemplo, uns anos atrás, antes da pandemia, a minha avó morreu e aí depois de um tempo a casa dela foi vendida. E a Manu até hoje chora que nunca mais vai poder ir na casa da bisavó, que era onde a gente passou todos os natais, e ela sofre com isso, e eu fico muito mal, mas o que eu ia fazer? Ia comprar a casa para deixar a casa lá? Mas é parte da vida, o sofrimento também é parte, né? Agora, assim, entende. que o Martin é pequenininho, né? Ele entendeu essa transição da escola, né? Que uma Entendeu. fechou. Ele entendeu, assim, que uma fechou, mas ele ainda fica com saudade. Ele fala, eu queria ir para Saudade a faz escola parte da vida, velha. gente. É. Vai Né, uma fazer. saudade da escola, dos professores. Ele fala o nome dos professores, ele fala o nome dos amigos que ele tinha na outra escola. E teve 2 amigos foram com ele para a escola nova. Então Que ainda bom. tem, Que né, uma bom. relação, mas assim, ele fica saudoso, e aí eu fico sofrida, mas eu tive muito medo. Meu grande pavor era, tipo assim, pela primeira vez eu acho que meu filho vai ficar triste, vai, sabe? Ele vai sentir essa tristeza e eu não vou poder fazer nada para evitar. Eu não posso fazer nada para evitar. Que é isso? Eu Nossa, vou fazer eu o quê? acho Eu muito, vou muito comprar a difícil. escola? Não tem como, entendeu?
É E muito foi difícil lidar com muito isso. difícil, gente. Olha, mas eu sofri cada dia daquele mês. Meu Deus do céu. É. Ai, Tem uma Quais são as ouvinte, outras uma culpas? ouvinte nossa falou uma coisa parecida, que ela falou 3 motivos de sentir culpa. Um é quando me ausento, seja por obrigação ou por vontade. Então, eu queria já falar para ela parar com isso, porque você pode se ausentar sim, pode ter seus momentos, né? Mesmo que seja só por deve. vontade, se você quer ficar sozinha, você tem o direito. Quando não Super. estou Aí você vai ser uma mãe disponível, melhor. exatamente. Quando não estou disponível emocionalmente, não seguro a onda das minhas filhas, e quando elas choram e eu não posso solucionar o problema, que é exatamente isso que a gente estava falando, né? Quando o filho sofre, a gente não tem o que fazer, né? Eu acho dificílimo lidar com isso. Aí a Ana Paula escreveu: quando me irrito com meu filho por conta da sobrecarga, às vezes até chego a falar mais alto, depois me culpo e me arrependo, e se repete. É tudo cansativo, nem é com ele a raiva, mas por ele chorar bastante, às vezes acabo descontando nele. Eu me identifico muito com isso também. E a Bruna falou que é mais fácil perguntar quando não sentimos a culpa. Ai, tadinha. Quando trabalho o dia todo durante a semana e fico feliz com os finais de semana que minha filha vai para casa do pai, por isso me permitir ter uma vida além da maternidade, mesmo sabendo que ela prefere ficar comigo. E quando a criança, no auge dos seus 4 anos, com alta seletividade alimentar, janta com frequência macarrão com ovo, queijo, presunto, maionese e ketchup, porque não tenho disposição todos os dias para, além de cozinhar, passar 1h30 convencendo ela a comer algo diferente disso, tentando não ser a fonte de traumas alimentares nesse processo. Tadinha. É isso. Ai, Bruna, ó, você tem o direito de também ter um fim de semana de folga, tá? Mesmo que você Nossa, ainda trabalhe mais o dia depois desse processo todo. todos Aliás, os dias à até noite. por isso, né? É. E a Não, e eu alimentação, Agora eu sou né? Twitter na minha complicado roda de também. que são dos casais que são separados e que têm guarda compartilhada, e que você, como mãe, sabe o momento que você vai ficar sozinha sem seu filho, que vai ter a casa só para você, que vai ter o final de semana só para você. Eu falei, gente, ai, tudo bem que, né, ser separado, é óbvio que isso é tudo bem. uma piada. A gente É uma sabe. piada, tá, gente? É uma Mas- piada. Mas assim, às vezes eu falo, ai, meu Deus do céu. Eu vejo o povo separado, que ai, fim de semana sem filho. Eu falo, puta que pariu, será que eu vou ter que me separar para viver isso? Porque os meus pais se separaram, eu tinha 2 anos, então eu sempre fui criança satélite, eu ficava um fim de semana com cada um dia com cada um, não sei o quê. E eu acho que isso foi muito bom para os meus pais, de certa forma, né? Para ter a individualidade deles, ter a casa só para eles, ter o momento de viajar, de fazer os programas deles. E agora eu vivo numa realidade que eu nunca convivi, que é ser casada, né, com filho. Nunca, não tenho lembrança dos meus pais assim. Eu também. Então, assim, cara, como é que você consegue esse tempo se tá todo mundo junto o tempo todo, entendeu? Eu até consigo, mas é muito difícil, é muito mais Mas fácil é trabalhoso, você ter claro. demarcado, né? Tipo, dia tal, você vai, 2 dias depois você volta, e eu tenho aqueles 2 dias para fazer o que eu quiser. Cara, isso me dá uma inveja às vezes. Isso eu penso, nossa, isso aí é, né? E mais uma coisa para Bruna, eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas, sabe? Então, a filha vai comer macarrão mesmo, sabe, gente? Tipo, às vezes faz algumas escolhas na escola, ela consegue comer outra coisa. Como é que tá a saúde dela? Tenta ter umas conversas assim, ao longo, não só daquela hora do estresse da janta, sabe? Porque às vezes parece que na hora do jantar tem que resolver todos os problemas do mundo. Tem que comer mais verde, tem que comer mais fruta, tá comendo mal, eu tô cansada. Tipo, não vai ser naquela hora de conflito. Então, deixa ser macarrão de vez em quando, tenta dar umas variadas, se for possível, mas tenta introduzir a conversa sempre, sabe? Que aí aos poucos, de repente, vai Buscar ajuda tocando outras coisas. profissional, né? Nutricionistas Também, infantis, nesse especializados caso, em nutrição alimentar, Sim. seletividade alimentar, isso tudo existe. E eu acho que essas profissionais qualificadas, sensíveis, vão te ajudar, não vão te ajuda julgar, externa, não vão né? te culpar. É. Né? Tem muitos profissionais que podem atuar nessa missão junto com você. Então, vai dar certo, vai dar certo. E a alimentação era um dos itens daquela pesquisa, né? Que mais geravam preocupação nos pais. Né? Ai, nossa. A gente comia na escola. Paga, se quem tem o luxo de poder pagar. Minha filha, na verdade, estuda na escola da prefeitura, né? Eu nem pago. Mas assim, vai almoçar no máximo de refeições que ela puder fazer fora de casa. Ou se você não tem tempo para também. cozinhar, comprar marmita, né? Pagar alguém para cozinhar para você. Não você ter uma funcionária, obviamente, porque isso é para pouquíssimos, mas
comprar marmita, congelar, se você não tem tempo para cozinhar uma comidinha saudável, né? É que tem a questão da seletividade também, né? Não é só falta de tempo para cozinhar, mas tenta jogar com as duas coisas, procura ajuda externa para seletividade e procura alguém que te ajude com a comida, né? Não, as Hoje, escolas hoje as escolas que não tem janta, ou não tem almoço, não sei o que. Cara, para mim é fora de cogitação. Se eu tiver que dar almoço ou janta para o meu filho todos os dias, eu vou ser uma mãe muito pior. Ai, eu era Não tão tem bom quando menor os meus possibilidade. jantavam ou almoçavam Nossa. na escola, agora não tem mais nada. Gente, É eu fico dureza. desesperada. Não, Não tô quando eu preparada pra vejo isso algumas ainda. escolas que tem que mandar lancheira, Aham, cara, tem que Ai, mandar o me lanche ainda. desespera. isso é uma Porra, coisa que e eu não queria dá muito para ser um falar. pacote de traquinas e um Não dá Nescau, mais, porque como era da vão nossa te época, julgar, entendeu? né? Não Ah, pode. Não, isso é uma coisa que eu queria muito falar também. Que quais são as mães que tu tem ao teu redor, né? Para quem tá ouvindo a gente. Quais são as mães com as quais tu te compara? Porque a gente, como ser É. humano, inevitavelmente a gente se inspira, se compara de alguma maneira com as pessoas ao nosso redor. Então, assim, se tu segue aquelas mães que fazem os lanchinhos, que fazem um ursinho, que a orelhinha do ursinho é um tomate, que o olho é uma azeitona, que a boca é um pepino, para de seguir, gente, porque isso aí tu não vai conseguir Você vai se fazer. sentir culpada porque a sua não vai ficar igual. Eu comprei o negócio de ursinho, que tu faz assim no pão. Comprei. Eu faço assim no pão. Não, só faço assim no pão. Aí, aqui tu quer? Eu falei, vai ser com requeijão. Passo o requeijão, fica torto. Às vezes, hoje pode ser ketchup, hoje pode, sexta-feira, pode. E pronto, agora sim, eu falo para assim, é o ursinho arrependido aqui, filha, porque esse ursinho tá meio caído. Então, e eu fico recalcada às vezes, né, com essas mães. Cara, eu ficava muito. É com uma mãe maravilhosa que eu sigo, sigam ela, que é a Vitória, do @maternidade plus, que ela faz 1 milhão de atividades com o filho, com Augusto, em casa. Ela ficou 2 anos e pouco, quase 3 anos com Augusto em casa. E ela fazia várias atividades. Cara, eu detesto brincar, gente. Isso eu também não consigo, cara. Essa parte, tipo, fazer a própria massinha de modelar, porque a outra é Eu muito odeio tosca. sujeira. Negócio de tinta, água, terra. Não gosto de sujeira Não, dentro de também casa. não Não sou gosto de essa limpar, pessoa. porque sou eu que limpo, então não quero limpar. Então também não quero sujeira. Negócio de atividade, eu não tenho paciência para isso. Eu gosto de cantar, eu gosto de passear, eu gosto de ouvir música, eu gosto de outras Mas coisas. é isso, é escolher Mas as eu batalhas ficava e as tipo, coisas que pô, tu eu não gosta de faço. Isso é fazer. uma coisa que já me fez sentir culpada. Eu não faço uma atividade, eu não brinco tanto com meu filho, não sei o quê. Mas aí eu acho que cabe a gente que segue essas pessoas, porque elas têm coisas muito preciosas para compartilhar e que a gente pode pegar, né? Entender o contexto. Então, assim, a Vitória é uma mãe que trabalhava e que decidiu com o marido dela que, a partir do momento em que ela tivesse filho, ela ia parar de trabalhar para se dedicar integralmente aos filhos. Então, assim, ela trabalha dentro do cuidado doméstico e com os filhos. Essa foi uma decisão dela. Essa não é a minha. Eu tenho outro tipo de trabalho. Então, não dá. Essas duas coisas não conseguem coabitar da E mesma habilidades intensidade a minha também, né? vida. Habilidades e gosto, gente. Eu vou começar a brincar de uma coisa. Eu adoro brincar, tá, gente? Eu adoro massinha de modelar, adoro ficar. Eu gosto também. Adoro. Não é toda hora que eu tô afim, mas eu gosto. Não, mas eu gosto. Não sou a mãe que não gosta de brincar, eu sou a mãe que gosta de brincar. Mas agora eu não vou querer brincar. Vou brincar de uma coisa que eu não gosto. Vou estar lá 1h30, que seria o meu tempo de qualidade com a minha filha, fazendo uma coisa que eu não gosto. Não, né? Então eu vou achar outras coisas que eu gosto de fazer para se ser bom para nós dois. Se você não gosta Então, de brincar, mas gosta de ouvir música, que nem a Bela, tá ótimo. É uma atividade que você tá fazendo com seu filho, né? Você não precisa necessariamente brincar. Você pode fazer outra atividade que vocês gostam. E na pandemia, que começaram a surgir aqueles guias, né? 1001 atividades para fazer com o filho na sua casa na pandemia. Aí você não consegue e fica se sentindo culpada porque deixou a criança o tempo todo na TV porque você tinha que trabalhar. Minhas palmas para vocês que sobreviveram com criança pequena em casa na pandemia. Porque o meu filho nasceu 28 de dezembro de 2020. Então, ele era um recém-nascido naquela segunda onda, não sei o quê. Muito mais fácil. Já não ia sair de casa mesmo. Me deu menos fomo de estar dentro de casa com uma criança, todo mundo vivendo. Pelo menos ninguém estava vivendo. Mas assim, gente, se ele com 2 anos, que nem ele tá agora, e uma pandemia, eu não sei o que Foi a hora que eu me senti culpada. Foi o único momento da vida que eu acho que eu virei uma pessoa culpada.
Não, mas Gente, quem eu não não sentiu consigo culpa nesse imaginar. momento, né, Bá? Hoje eu Foi uma coisa consigo ver. geral, Então, hoje eu Gente, consigo eu ver. alfabetizei uma criança Nossa, online no Não meio da dá, gente. gente, Não dá para acreditar pandemia. nisso. Aquelas aulas isso online. é inaceitável. Gente, cara, Aquilo olha, chega a lá. ficar E arrepiada de tão reunião. desesperador que isso me dá. De Não, tão gente, É. desespero. absurdo que foi isso. E Eu hoje, tava vendo uns como vídeos mãe, aparecendo. eu Gente, consigo, teve eu não isso. consigo nem entender como é que foi viver esse momento, porque me parece a coisa mais bizarra. Cara, não dá para ficar um dia com uma criança dentro de casa sem ser uma tortura em algum momento. Cara, quando chove no Rio de Janeiro, tem nada para fazer no Rio de Janeiro quando chove. Quando chove aqui, tem que ficar em casa com a criança, é desesperador. Então, imagina Como é meses que vocês disso, né? ficaram 2 anos? É. Gente, eu fico apavorado. Mas Mas é né? como... O ser humano é adaptável, né? A gente não tem escolha, foi o caos que Era o mas que foi tinha, né? abraçamos o caos, né? Mas não me adaptei, não. Não criei Meu Carol, Deus. não criei assim, eu não uni meus dedos, sabe? Assim, não virei um ser humano mais caseiro. Foi Enfim. difícil. Mas é Vamos pro isso, né? conselho de. Concordo. Eu concordo com tudo isso que foi falado, ao mesmo tempo que vocês têm esse asco do cozinhar e tal, é a minha paixão, assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer. E aí eu trago o Vicente para cozinhar comigo. Hoje em dia é a nossa parceria, sabe? A gente vai lá, vamos empanar peixes. Ele me chama quando for Que fazer. E aí bonitinho. a gente vai cozinhar junto, a gente vai fazer as coisas juntos. Então é uma paixão que a gente encontrou ali, sabe? Então é onde eu gasto. A batalha que eu escolho é a do cozinhar. Mas aí também tem outras, a do brincar, não sou Eu mais. acho que a minha é do passear e viajar. Eu topo muito passear com o filho e viajar com o Aí, filho. tá vendo? Nossa, Você Eu não sei que precisa muitas mães brincar com não ele se topam. você tá levando ele pra passear. Olha que incrível. Exatamente. Quantas A minha- memórias, brincar. Exatamente isso. quantas memórias ele tá criando, né? Nisso. Não, eu gosto de viajar, eu cozinho algumas coisas, eu não sou cozinheira, então eu e a Beijo faço pão de queijo na air fryer, nossa cozinhar é isso. Mas eu não gosto de brincadeira física, isso o Marcos que faz, Correr, jogar piscina, futebol. ficar horas na piscina com a Ai, eu criança. prefiro essas Eu também. do que brincar de Do que massinha ou de cozinhar ou bonequinho Eu aí. adoro brincar de cozinhar, cozinha massinha, faz o jardim, eu amo, gente, é tão pacífico. É isso, né? Cada um com as suas Gente, batalhas. vamos pro É conselho de isso. mãe, que esse programa já acho que é o mais longo da Vamos. história. Será que vai bater o recorde de A A Isabela, Isabela, fala ela muito. fica falando no Angu de Grilo, ela fica falando no Angu de Grilo que é a Flávia Ol que fala demais. Mas todo o programa que ela participa bateu o recorde de duração. Eu acho que Não esse vai nego, nem bater o confio. recorde. Conselho de mãe! Vamos para o Conselho de Mãe, então, que é o nosso quadro que a gente dá indicações para os ouvintes sobre o tema do programa. Eu vou começar, já que eu já falei aqui, eu vou indicar o Instagram da VTube. Olha só, quem diria? Quem diria, gente? VTube está prestando um serviço muito legal Incrível. sobre maternidade, mostrou o corpo dela, está falando sobre as dores que ela tem sentido para amamentar, as dificuldades, mas sem perder o lado bom, porque eu acho que é o que mais a gente fala aqui, né? Que às vezes as pessoas vão ou para a romantização da maternidade ou aquela maternidade real que tem que ser sofrida. E eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, que não é nem a terra, né, às vezes. É esse equilíbrio, assim, entre falar assim, meu corpo não tô com a barriga de tanquinho, talvez nem volte a ser como era antes. Doeu, amamentar é difícil, mas tá ali também fazendo o mêsversário da filha, porque ela acha lindo, porque ela tá feliz, porque é um momento incrível da vida dela. Então eu acho que, principalmente para quem é mãe recente, é uma referência legal, sabe? Que eu acho que, como a Bela falou, eu também me senti um pouco assim logo que eu tive filho, que comecei a seguir um monte de gente, procurar gente para inspirações mesmo, né? Desde como fazer brincadeira, como cozinhar e tal, e também de mostrar esse lado de vida mesmo. Assim, a Camila Frender fazia muito isso também quando o Arthur nasceu, que é mostrar que não precisa estar com a barriga tanquinho, mas também não quer dizer que todas as mulheres vão estar passando por uma depressão pós-parto, né? Mas tem um meio do caminho que eu acho que é onde se encaixam a maioria das mulheres. Uhum. E a VTube tem mostrado isso muito bem no perfil dela. Então, parabéns, Vitória. Estou gostando de ver, recomendo a seguir. Boa. Eu vou seguir, então, aqui. Não, Ela- não a VTube, eu vou seguir a ordem. Meu conselho, que a gente falou um pouquinho agora, mas eu trouxe até ali no roteirinho, eu coloquei que vidas maternas importam, tá, gente? Porque para a gente se priorizar mais, a gente lembrar que a gente existe
que é esse caminho de encontrar tempo para a gente e não sentir essa culpa. Porque quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente dá o tempo para a gente é mãe melhor também. A gente volta Então, muito mais feliz para casa, né? volta muito, muito mais, porque tu tem o tempo para ti. Nossa, é incrível ter tempo pra gente, não ficar essa mãe que se doa, se doa, se doa e não ganha nada para si. Não, vamos existir, né? E fazer as coisas que a gente gosta de fazer, encontrando esse tempo. Esse Isso aí. conselho é especial para o nosso ouvinte que escreveu que tem culpa de se ausentar, né? Pode É para ser. ela. Bom, eu vou falar então para a gente deixar a convidada especial para fechar com chave de ouro, tá? A minha dica é o livro Maternidades no Plural, Retratos de Diferentes Formas de Maternar. É um livro escrito por várias autoras. Tem a Lígia Moreiras, que é do perfil Cientista que Virou Mãe, eu adoro o conteúdo dela. Tem a Marcela Tiboni, que fala sobre maternidade lésbica. Tem a Gláucia Batista, que fala sobre maternidade neurodivergente. Tem uma mãe que adotou, uma madrasta, uma mãe que se descobriu uma mulher preta pela maternidade. Então, cada uma contando a sua história. Não é um livro sobre culpa, mas o que eu acho legal dele, que tem a ver com o nosso tema, é que ele mostra mães completamente diferentes, de realidades diferentes, com estilos de maternar diferente. Então, assim, se não tem um padrão, a Lígia, até no texto dela nesse livro, eu estou lendo ainda, não li todos os relatos, mas a Lígia Moreiras, do Cientista que Virou Mãe, desconstrói aquela coisa da família margarina, né, idealizada e tal. Então, assim, se não existe um padrão que a gente tem que seguir, por que a gente se culpa de não se encaixar nesse padrão que a gente inventou que é o certo, né? Então, eu acho muito importante a gente ver diferentes formas de exercer a maternidade, porque é isso, assim, cada um vai encontrando a sua e não vamos sentir culpa por a gente não ser igual a outra que a gente viu na rede social, porque essa coisa da comparação é uma fonte eterna de culpa, né? E sempre lembrando, sempre falo isso, que o que a gente vê nas redes sociais também é só um retrato daquele momento, né? Ninguém tem Um aquela vida, recorte, né? um recorte muito Total. pequeno, né? Ninguém tem aquela vida o tempo todo. Então é isso, é isso, seguir perfis e ler conteúdo de pessoas que agreguem pra gente, né? E não que façam a gente se sentir mal. E esse livro é bem bacana. Isabela. Ótimo. Bom, vamos lá. Eu vou indicar primeiro o livro chamado Mesmo Rio, da Elisama Santos. Eu adoro a Elisama, eu amo o Porquê Gritamos. Aliás, o Porquê Gritamos é uma boa indicação sempre, mas Uhum. dentro Elisama disso é da uma boa culpa, indicação. A isso aí Elisama vai em si. vazar. Maravilhosa. Mas o Porquê Gritamos fala sobre essa coisa do grito, né? Da origem do grito, dos sentimentos que circundam o grito. E eu acho que pode conversar bastante com esse sentimento de culpa. Então já fica uma segunda indicação. Mas esse livro mesmo, Rio, é a primeira ficção da Elisama. Foi o último livro que ela lançou, se eu não me engano. E eu já tinha recebido, mas assim, deixei aqui, tinha dado uma folheada atrás, na orelha e tal, e aí a Bárbara, que está aqui conosco, falou, cara, lê, é muito bom, é muito bom. Aí eu falei, vou pegar para ler. Você lê a primeira página, você só Não consegue para parar. quando você termina. Eu li 160 páginas em um dia, sei lá, metade do livro eu li em um dia, e terminei o livro em 2 dias. E é muito envolvente, assim, é uma história de uma família, de tratamentos diferentes, criações diferentes que foram dados para 3 irmãos pela mesma mãe. Então, a história do mesmo rio ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. E ninguém é educado pela mesma mãe exatamente do mesmo jeito. Então, uma mãe cria filhos de forma completamente diferente. E aí o livro Mesma fala mãe, disso. mesma casa, mesmo pai, aquelas coisas que as pessoas falam. Mas é tudo. mesmo pai, mesma mãe, mesma casa? Sim, tudo igual. E E é assim, completamente diferente. E eu estava até comentando antes de a gente começar a gravar que foi o primeiro livro que eu li que fala de maternidade depois que eu me tornei mãe e que me deu essa percepção, eu nunca tinha sentido antes, né, exatamente por não ser mãe antes, de que esse é um livro que só poderia ter sido escrito por uma mãe. Uma mulher que não tem filho jamais seria capaz de colocar no texto as nuances que o livro tem em relação aos sentimentos dessa mãe, né, desses 3 filhos,
a E dessa história filha dessa que também é mãe, mãe, dessa... né? É, Dessas cara, filhas o que livro é também são muito mães. complexo, assim, e trata com muita naturalidade de sentimentos e de construções muito complexas. E eu acho que só uma mãe, e uma mãe, obviamente, né, tão consciente quanto eles amam, que Mãe trabalha com isso, psicóloga, né? Porque ela né? traz assim, ela Educadora amarra. parental e tal. É impressionante, assim. Nossa, o jeito que ela amarra as histórias, ela vai te contando. Gente, é aquele livro que eu acordava Ai, quero cedo, ler. eu tava de É Fiquei férias. muito muito bom. curiosa. Eu tava de férias, eu Gente, pode acordava, ficava pegar olhando na que vocês vão... cama. A gente fica nessa coisa de, começa um livro e larga. Eu sou assim, né? Começa um livro e larga, esqueço, não sei o quê. Esse não tem como, você vai terminar. Não tem como. Não tem como Não tem deixar como. pela Ele metade, é você vai muito bom. terminar. E assim, ainda mais, Eu tem isso que a Bela gostei falou de quem é mãe se identifica, porque eu acho que tem e tem essa sensibilidade, porque em vários momentos, tu te conecta com aquela família, como mãe, como filha, como irmã, como, Sim. sabe, tu fica ali dentro daquele ambiente familiar, e ela expõe dores muito latentes, e a gente consegue entender as reações e os porquês, gente, assim, ó, É impecável. muito bom, gente. É muito bom. Eu marquei algumas Vou páginas, ler. mas eu estava sem lápis quando eu li, então eu não sei exatamente as frases que eu queria marcar. Depois eu tenho Eu que li reler no esses trechos, Kindle, eu li no Kindle. falar aqui, mas assim, eu chorei lendo. Eu não sou de chorar lendo livro, mas, cara, é muito bom. Recomendo demais. É um livro pequeno, assim, né? Não é super grosso. Ele tem, vamos ver, 230 páginas que vão assim como água. Então, recomendo demais. E fazer minha autopromoção, né? Aqui. Claro, Por Estou favor, lá faz o seu jabá. no meu jabá. Estou lá no Instagram, @BelaReis, Bela com um L só. Estou terças-feiras no Ângulo de Grilo, meu podcast que eu apresento com a minha mãe, que é da jornalista Flávia Oliveira, e é um podcast que a gente fala de notícia, comenta as notícias da semana, as coisas mais quentes que estão acontecendo, sobre o nosso viés, né, de duas mulheres, um recorte social, racial, um pouco diferente do que o jornalismo costuma fazer. Às sextas estou no Pepé Cansada, que é um podcast que fala de universo feminino, vivências de mulheres. A gente está com uma temporada agora sobre autoestima, esmiuçando esse guarda-chuva da autoestima. Eu apresento ele com a Berta e a Thaís, então somos nós três e convidadas. E no domingo estou sozinha no meu monólogo curtinho, de até 20 minutos ali, no Conselhos que Você Pediu, falando sozinha ou respondendo casos da audiência. Agora eu estou variando aí o formato, falando mas com a é o meu gente. papo cabeça ali de domingo. Então vocês me encontram por aí. Tá bom. Na descrição do vídeo eu vou Perfeito. colocar todas as arrobas aí para vocês acharem a Pronto. Bela. No meu Instagram Deus. tem o link Tem lá na tudo bio, lá, né? tem tudo. Tem tudo. Tudo organizadinha. Que bom que você achou um espacinho para conversar com a gente nessa agenda lotada aí de Ai, Bela, se podcasts, não gente, né? eu achasse, amei, né? amei. Não, sempre, mas eu amei demais. Muito obrigada pelo convite. Amo falar sobre maternidade. Ser mãe é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu amo muito ser mãe e eu me acho uma mãe maravilhosa. Coisa rara também, né? De se ouvir. Mas eu me acho uma mãe maravilhosa. Eu amo muito ser mãe. Eu amo ser mãe do meu filho. E eu acho que qualquer oportunidade de falar disso, para mim, é sempre maravilhoso. Então, isso aí. E bora jogar essa culpa disponível fora, né, sempre para gente? vocês. Bora Vamos deixar se essa culpa livrar das fora e ser culpas. mães maravilhosas que somos todas. Um É beijo, isso. gente. Beijo Isso todo mundo aí. que ficou vendo, Obrigada, assistindo. Até semana o que vem. próximo. Obrigada, gente. Até. Bela, obrigada. Tchau, tchau. Podcast é a mãe.